Bom, pessoal, vamos seguir agora para a lista 1, agora no exercício 3, tá? No exercício 3, ele fala assim: a densidade da gasolina é 720 kg por metro cúbico a 15 graus. E seu coeficiente de expansão volumétrico é 9,7, 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Suponha que um tanque tem uma capacidade para 50 litros. Se o motorista abastece o carro ao meio-dia ou à meia-noite, qual é a diferença entre a massa de gasolina que ele pode acomodar? Né? ΔM entre a massa que ele coloca à meia-noite e a massa que ele coloca ao meio-dia. O que acontece, gente? Quando você esquenta a gasolina, você aumenta o volume dela. Ela dilata e aí você aumenta o volume dela. Então, por exemplo, uma mesma massa de gasolina, uma mesma quantidade de gasolina, ao meio-dia vai ocupar um volume maior do que à meia-noite. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um volume fixo, que é o caso do tanque, né? Ao meio-dia, como eu tenho uma temperatura mais alta, eu vou conseguir, o volume da gasolina, o volume que ela ocupa em tese é maior, eu vou ter uma quantidade em massa de gasolina menor do que eu consigo colocar no tanque à meia-noite. E é essa diferença que ele quer que a gente coloque, que a gente calcule. Tá? Bom, e aí a gente vai fazer essa conta aqui. Tá? Então vamos lá. Como para a gente fazer essa conta, a gente precisa entender como que a densidade da gasolina varia com relação à temperatura. Então a gente precisa entender como que a densidade varia com relação à temperatura. Para isso, a gente precisa lembrar que a densidade é a massa dividida pelo volume. Então eu vou definir aqui uma densidade que eu vou chamar de ρ0. Tá? Então vamos supor que a gente tem uma quantidade de uma substância, né? Aí eu tenho uma quantidade, uma massa m dessa substância, um volume v, a densidade é m sobre v. Tá? E aí vamos definir uma densidade inicial que eu vou chamar de ρ0, que vai ser m é constante no problema, não no problema em si, mas na situação que eu estou discutindo aqui, tá? Dividido por por um V0, que é o volume inicial. Tá? O ΔV, que é V menos V0, vai ser V0, beta, que é o coeficiente de expansão, né? Volumétrico, ΔT. Isso aqui é a dilatação térmica. Com isso, eu posso escrever que V é V0 que multiplica 1 mais beta ΔT. Tá? Então, eu consigo escrever o ρ numa temperatura T, né? Acima de T0, por exemplo, isso aqui corresponde à temperatura T0. E aí V corresponde ao volume numa temperatura T. E aí ΔT é T menos T0. Tá? Vai ser M sobre V. Essa densidade, nessa temperatura T, é M sobre V. Tá? E V é V0, 1 mais beta ΔT. E acontece que M sobre V0 é o ρ0. Então, eu acho uma relação entre ρ e ρ0. O volume aumenta por esse fator, né? Então, o volume aumenta por esse fator. Como o aumento de volume implica uma diminuição de densidade, a densidade é dividida por esse fator. A gente pode pensar dessa forma. Então, essa fórmula aqui, ela dá para a gente uma relação de como a densidade de uma certa amostra de uma substância varia com a temperatura. Conforme a gente aumenta a temperatura, a densidade diminui porque o volume está aumentando. Tá? E aí é isso que a gente vai usar para resolver o problema. Nesse caso, nesse problema específico, o volume é fixo. Então, a massa a 15 graus, que é a massa à meia-noite, a massa de combustível de gasolina que eu consigo colocar no tanque à meia-noite, vai ser a densidade. Eu não sei porque eu estou usando a letra D aqui, tá? Eu mudei de ρ para D, mas esse D aqui é densidade, tá? Vai ser a densidade a 15 graus vezes o volume. O volume é o volume do tanque. Tá? O volume aqui é fixo, é o volume do tanque do carro. E a 30 graus, que é ao meio-dia, eu vou ter essa massa, que vai ser a densidade a 30 graus vezes o volume. E aí esse ΔM que ele quer vai ser a massa em 15 graus menos a massa em 30 graus, que vai ser essa expressãozinha aqui, né? Substituir esses valores aqui, coloco o V em evidência, a gente encontra essa relação aqui. Bom, o D a 15 graus a gente sabe quanto vale. Tudo bem? E a gente consegue calcular o D a 30 graus. Vai ser usando essa fórmula aqui. ρ0 é o 720, 1 mais o beta, 9,7, 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura que foi 15. A gente faz essa conta e encontra uma densidade aqui de 710. E aí a gente pega essa densidade de 710 e bota aqui, ó. Então, 720, que é a densidade em 15,
graus, menos 710, que é a densidade em 30 graus, vezes o volume, que eu converti para metros cúbicos, porque a densidade está em quilograma por metro cúbico, aí eu passo o volume para metro cúbico, para a massa dar em quilograma. Tá? E é isso que vai dar 10, e a gente encontra uma variação de massa de meio quilograma. Tá? Isso significa então, que nesse tanque de 50 litros eu consigo colocar 500 gramas a mais de gasolina quando eu abasteço o tanque de noite, comparado com quando eu abasteço o tanque de dia. Tá? Porque a densidade da gasolina de noite é menor do que de dia. Tá? 15 graus e 30 graus. E não é uma diferença tão pequena. 710 para 720 é uma diferença significativa. Tá? A gente não está falando de 720 e 719. A gente está falando de 710 e 720. Tá? Uma diferença razoável. Beleza? Bom, então é isso, gente. Esse exercício. Tá? E aí temos o item B. No item B, ele fala: se o carro tem autonomia para percorrer 400 km abastecendo ao meio-dia, estime qual seria a sua autonomia se ele abastecer à meia-noite. Bom, aí ele fala assim: dica. A energia química está contida na massa de gasolina, não no volume. E é aqui que está o ponto da questão. Não vou nem ler o resto. Tá? Bom, o poder energético está na massa, né, da gasolina. Tudo bem? Então, se eu tiver mais massa de gasolina, eu consigo andar mais. Então, se eu abastecer ao meio-dia, eu consigo, né, andar 400 km. Se eu abastecer à meia-noite, quantos quilômetros? Bom, então o que a gente faz? Ao meio-dia, a densidade da gasolina é 710. Então, eu posso fazer a seguinte conta. Ao meio-dia, a massa de gasolina que eu consigo abastecer, né, a massa que eu consigo colocar no tanque, vai ser a densidade de 710 vezes o volume, 50 10 a menos 3. Então, a gente acha que a massa de gasolina em quilogramas que eu coloco no carro ao meio-dia. E isso consegue fazer com que o carro ande 400 quilômetros. Eu quero saber, bom, se eu encher o tanque de noite, né, quando a densidade é 720, então a massa que eu consigo botar no tanque agora é 720 vezes 50 vezes 10 a menos 3, qual é a distância que eu consigo percorrer? E aí, isso aqui é uma regrinha de 3. A gente consegue percorrer uma distância um pouquinho maior, 405,6 km. Por quê? Esse meio quilo a mais de massa consegue fazer com que eu ande 5,6 km a mais. Então a gente pode interpretar a ideia aqui como, por exemplo, 1 kg de gasolina consegue fazer com que eu ande aí aproximadamente 11 km. Essa é a ideia. Porque ao colocar meio quilograma a mais, eu ando aqui metade de 11 km a mais, 5,5 km a mais. Então a gente pode fazer uma analogia, uma interpretação nesse sentido, né? Que cada quilograma de gasolina me dá uma autonomia de 11 km. Tudo bem? Eu consigo andar 11 km. Tá? Então era isso, era só uma regrinha de 3 com as massas, porque a quilometragem que eu consigo percorrer está relacionado com a energia, e essa energia que é liberada na combustão da gasolina está relacionada diretamente com a massa de gasolina. Beleza? Então é isso, gente. Essa questão era muito legal para a gente entender a relação entre densidade e temperatura. Tá? É muito importante entender isso muito bem. Tá? Então é isso, gente. Brigadão. Até a próxima.